Olá, bom dia a todos. Aqui é o Pablo Bittencourt, economista-chefe da FIES, que hoje é 27 de junho. Eu passo para comentar três grandes eventos. Primeiro, Estados Unidos, falar um pouquinho nos Estados Unidos de dois eventos, na verdade. Um que é o dado que saiu do PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, uma revisão para baixo bem forte. E por outro lado, o comentário, né, do presidente Donald Trump em relação à possibilidade de indicar, né, mais rapidamente o próximo presidente do Fed. Isso tem impactos, é claro, sobre o preço da moeda americana. De outro lado, eu também vou comentar a derrubada do decreto do IOF aqui no Brasil e os impactos que isso tem sobre o superávit primário nesse ano e no próximo, e também uma boa notícia, que foi o IPCA 15, que veio pelo terceiro mês consecutivo mostrando ou dando sinais, né, mais fortes de uma desinflação no Brasil em segmentos importantes. Bom, vamos lá. No mundo a gente teve o dado que saiu ontem do PIB dos Estados Unidos, uma revisão que dizia-se, né, a estimativa era de uma queda de 0,2 no primeiro trimestre, mas a revisão do dado veio para 0,5, então foi uma forte queda de atividade no primeiro trimestre nos Estados Unidos, em grande medida, né, isso explicado por um volume excepcional de importações, já esperando, né, o dia em que viriam as alíquotas mais altas de importação lá nos Estados Unidos. Então, isso também fez com que o consumo retraísse. Então, a gente teve nesse primeiro trimestre um movimento de elevação das importações e queda do consumo. Isso gerou um movimento forte de estoques, né? Levaram os estoques e agora no segundo trimestre esses estoques passaram a cair e há mais outras atividades estão dando sinais de um certo arrefecimento. Então a gente deve ter mesmo uma desaceleração de crescimento nos Estados Unidos, ainda que o segundo... O que eu quero finalizando, né? Que o segundo semestre deve vir um pouco mais forte, mas isso não significa uma aceleração do crescimento, que é só um contrabalanço ao que aconteceu no primeiro trimestre, e os dados mais recentes estão mostrando mesmo sinais de uma desaceleração lá nos Estados Unidos. Mais do que isso, os Estados Unidos também tem uma outra notícia importante, que é, nessa semana, o presidente Donald Trump disse que há uma boa chance de ele indicar mais rapidamente o nome do próximo presidente do Fed, né? Isso não é bem visto pelo mercado, porque dá clareza, né, de que o presidente quer acelerar um processo de queda de taxa de juros, portanto vai definir nomes que sejam mais dovish, como se diz no mercado, e isso, dado esse contexto que ainda não se conhece muito bem sobre os impactos inflacionários de um aumento de tarifas, faz com que os investidores tenham maior propensão ao risco e passem a comprar mais ativos em outras moedas. Então isso é uma notícia que contribui para uma continuidade do processo de desvalorização do dólar, né? Então o dólar vem se desvalorizando desde o início do ano, o índice que aponta isso é o DXY, nesse ano já teve 13% de desvalorização, e uma notícia como essa não ajuda a reverter essa tendência, né? Então a gente passa a ter uma expectativa de que ainda pode haver mais valorização do real e desvalorização do dólar por causa desses eventos externos. Aqui no Brasil a gente teve uma notícia que complica as contas públicas, que é uma derrubada do decreto pelo legislativo, né, o decreto presidencial pelo legislativo, que aumentava o IOF. Basicamente isso significa menos 10 bilhões de arrecadação no ano de 2025 e menos 20 em 2026, né? O que fazer? Então, para fechar as contas, dado esse problema, né, para o governo federal. Nesse ano, basicamente, vai ter que se fazer, provavelmente, mais um corte de pelo menos 10 bilhões. Já houve um corte, um contingenciamento de 31 bi, vai ter mais 10. O grande problema é que isso acaba pegando coisas que nós não gostaríamos que fossem cortadas, né, como os investimentos públicos, né?
Então você vai ter dos 200 bilhões que são utilizados para gastos discricionários, só 60 bi são para investimentos. Então esse corte ele é linear, né? Vai pegar 5% do valor total, ele vai pegar também corte em todas as cifras, inclusive nessas que nós não gostaríamos, né? Que gastos, investimentos públicos. O grande problema, no entanto, é bom que se diga que existem outras fontes não recorrentes que podem ajudar o governo a fechar o déficit nesse ano, né, ou a meta de superávit primário nesse ano. Existem receitas de concessões do petróleo, mesmo de dividendos extraordinários das estatais, que podem ajudar o governo a fechar as contas nesse ano. Então, mas esse não é o maior problema. O maior problema é que essas receitas são não recorrentes, elas não vêm, não tem como você gerar toda essa receita todos os anos, e no ano que vem a necessidade de nova arrecadação ou de corte de gastos sai das cifras atuais de mais 10 bi para mais 40 bilhões. Então, num ano eleitoral, a gente imaginar que o governo vai fazer um esforço fiscal dessa magnitude, né, de mais 40 bilhões, além de tudo que tem que ser feito nesse ano, é pouco provável. Isso aumenta, então, a probabilidade de não se cumprir a meta fiscal no ano que vem. E aí, se o passar dos dias forem mostrando que o governo não vai cumprir a meta no ano que vem, especialmente, né, aí se a probabilidade do atual governo continuar no poder para 2027, a gente pode entrar numa espiral super negativa do tipo que aconteceu no final do ano passado, né, com o dólar indo a preços muito altos, né, chegando lá a 6,30, né, que foi onde bateu o limite. Então, no final das contas, a gente tem aqui o nosso problema condominial, né, o nosso condomínio aqui, Brasil, que precisa resolver esse problema fiscal, está se tornando cada vez mais grave, cada vez mais difícil de contornar esse problema, a pressão cada vez maior e evidente que aqui precisa ter muita coragem política para cortar um conjunto grande de gastos, né? A gente vem comentando isso há um bom tempo. O último elemento que eu queria chamar a atenção é uma notícia boa, o IPCA 15, que é a prévia da inflação de junho, veio bom novamente, né? Já é o terceiro mês que vem com inflação menor do que a expectativa e com os núcleos, né, os indicadores, os preços que mais são influenciados pela taxa de juros alta, eles vieram também melhor do que esperado, mostrando um processo de desinflação. Assim, os serviços subjacentes vieram bastante bons, né? Mas ainda quer dizer, veio bom porque veio com desinflação, mas o nível ainda é muito alto, né? Os serviços subjacentes estão correndo a 6,58 em 12 meses, ainda é muito alto, mas houve um processo de desinflação, está crescendo menos do que crescia no passado. Essa é a boa notícia. Então, continuando nesse processo, é muito provável que o Brasil inicie uma flexibilização da política monetária ou na última reunião do ano de 2025 ou na primeira reunião de 2026. É isso que eu tinha para comentar hoje. Estou entrando em férias. Um abraço a todos e até o próximo áudio.